Olá, boa noite, seja bem-vindo ao seu Tempo de Saúde, aqui no novo canal. Depois do sucesso do programa anterior, o doutor decidiu voltar a trazer este tema que toda a gente fala, mas que nem toda a gente fala acertado, não é verdade, doutor? E muito boa noite. Olá, Fátima, boa noite também aos telespectadores. Olha, eu acho que depois de termos acordado com esta notícia bombástica da contaminação pelo Covid do casal presidencial americano, e porque os números em Portugal e de uma maneira geral na Europa também não há maneira de descerem, eu creio que realmente não tínhamos outra alternativa senão falar um pouco mais do Covid. E eu neste programa o que gostaria de fazer era uma espécie de um resumo do programa anterior, tornar a focar alguns aspectos e falar em mais detalhe do uso das luvas, no fundo focando, portanto, os erros mais comuns que as pessoas cometem, no uso das máscaras e das luvas e que podem ser evitados com medidas muito simples. De maneira que, começando pelas máscaras, eu já na semana passada disse que o erro mais comum que eu vejo as pessoas cometerem e que não o devem fazer de maneira nenhuma é estarem constantemente a ajustar a máscara com as mãos. E isto não se deve fazer, como eu expliquei a semana passada, porque, como todos nós sabemos, as máscaras têm duas funções, digamos assim. Uma função social, ou seja, usa a máscara para não contaminar a Fátima deve usar a máscara para não me contaminar a mim. Mas, para além disso, é evidente que um dos principais objetivos da máscara também é evitar nós sermos contaminados por partículas ou aerossóis que possam estar no ar. Ora bem, portanto, na prática o que nós esperamos é que nós, usando a máscara, qualquer vírus ou qualquer partícula contaminada que esteja no ambiente seja retida pela máscara. E se ao ser retida pela máscara, ela naturalmente que vai ficar depositada na sua parede exterior, digamos assim. Ora bem, os vírus são invisíveis, mas nós vamos lhes dar visibilidade. Portanto, vamos imaginar que nós temos aqui uma máscara que está contaminada pelos vírus. Repara, se eu ponho a máscara na face e agora estou aqui com as mãos constantemente a puxar para baixo e para cima, e para cima e para baixo, o que acontece? Repara, o que acontece é que eu fico com a mão completamente contaminada a partir da máscara. E é evidente que a partir do momento em que eu tenho as mãos contaminadas, de uma mão vai para a outra, daqui vai para as orelhas, para os olhos, para o nariz, eventualmente para a boca, para todo lado. O que quer dizer que eu, com este gesto inadvertido, eu estou a pôr em causa, quer dizer, todo o sacrifício que estou a fazer, porque isto realmente é mesmo um sacrifício. Andar com a máscara o dia todo, quer dizer, que é uma coisa que não agrada a ninguém. E não usá-la corretamente não fará nada. Quer dizer, não faz absolutamente nada. Portanto, portanto, uma absoluta contraindicação as pessoas estarem a puxar a máscara com as mãos. Conforme eu expliquei também a semana passada, aquilo que as pessoas devem fazer é tentarem ajustar a máscara. Portanto, se ela estiver demasiado larga, inclusive dar-lhe um nozinho, apertar um pouco mais, pô-la de maneira a ela ficar o mais possível confortável e, se eventualmente for necessário manipular a máscara, fazê-lo, digamos, pelas bordas, portanto, pelas partes laterais, nunca tocando aqui assim na parte da frente. E depois, se realmente houver essa possibilidade, desinfetar as mãos, porque é sempre aconselhável, sempre que se manipula a máscara, mesmo com os devidos cuidados. Nós também, a semana passada, também falámos nos cuidados que se deve ter quando se tira a máscara, o que fazer com as máscaras que são tiradas. E você, na altura, chamou também muito bem a atenção para o facto do que é que pode acontecer, sobretudo no caso das senhoras que têm por hábito tirar as máscaras e metê-las na carteira. Exato. Portanto, é evidente que eu, quando tiro a máscara e quando manipulo a máscara, eu não devo ir aqui com a mão e, portanto, tocar inadvertidamente na máscara, porque, mais uma vez, eu estou a conspurcar-me. O que quer dizer que o facto de eu ter andado o dia todo com a máscara não serviu absolutamente para nada, não tem piada nenhuma, e para além disso, conforme dissemos na semana passada, é evidente que se eu vou pegar nesta máscara e eu vou meter, por exemplo, na carteira ou no bolso, estou a contaminar, no fundo, todo o conteúdo desta carteira. Portanto, isto não deve fazer. A pessoa, quando tira a máscara, deve tirá-la pelas alças, com todo o devido cuidado, sem lhe tocar, e depois, como nós falámos a semana passada, ou a põe realmente a secar ao sol, ou então deve descartá-la, de preferência, dentro de um saco de plástico, até poderá ser de papel, mas algo que não seja poroso e que pode ser manipulado sem haver, digamos, um contacto das mãos com a máscara.
Pronto. E quanto às máscaras, penso que estamos conversados. Agora, íamos passar para as luvas, Para as que foi luvas. algo que nós Acabámos por tocámos tocar assim, de leve, de leve, no até porque assunto. realmente nós não as tínhamos cá presentes e isto, parecendo que não, faz uma certa falta. E como eu sei que o doutor, pegando no assunto e não o desenvolvendo na sua íntegra, traz sempre no próximo programa. Fico muito infeliz. Não ficava descansado. Não ficava descansado se não falasse do assunto das luvas. E muito bem. Porque eu acho que também são, obviamente, um objeto de proteção muito importante, só que a maior parte das pessoas também as manipula mal. E habitualmente cometem dois tipos de erros. Um deles, que é o mais fácil de corrigir, é utilizarem uma luva que é demasiado apertada. Portanto, quando nós utilizamos este tipo de luvas, sejam elas as luvas ditas cirúrgicas ou as luvas de plástico, também chamadas luvas palhaço, convém as pessoas usarem sempre 1 ou 2 números acima daquilo que estão habituados a fazer. E porquê? Porque, naturalmente, quanto mais larga for a luva, mais fácil é nós introduzirmos a mão nela e ficarmos com ela ajustada, sem termos de vir aqui ajustar, portanto, os dedos ou a luva aos dedos. E isto, evidentemente, que é muito importante e é tanto mais fácil de fazer quanto maior for a luva. Se elas estiverem muito apertadas, portanto, há a probabilidade de elas não ficarem ajustadas e aí a tendência das pessoas irem lá com os dedos e tentarem ajustar a luva, o que não se deve efetivamente fazer. De maneira que o calçar da luva tem alguns preconceitos, não é nada de, digamos, de muito específico, mas são coisas que se devem fazer. Porque eu, por exemplo, se tiver de calçar uma luva e ela estiver ligeiramente apertada, muitas vezes o que acontece é que a mão não fica devidamente ajustada. E isto é quase uma atração fatal, é quase como a história das máscaras, as pessoas virem com a outra mão e começarem a ajustar a luva. Isso não se pode fazer? Isto não se pode fazer, não se deve fazer, porque, mais uma vez, eu vou fechar os dedos, mas antes dos dedos que é consciência, porque, repare, vamos imaginar, eu se por acaso tiver os dedos conspurcados porque toquei numa superfície onde há Covid e depois para me proteger, para proteger os outros, se vou calçar a luva e vou começar a ajustar a luva com os dedos que, entretanto, estiveram em contacto com superfícies contaminadas, é evidente que eu bem posso tirar a luva, porque isto estar aqui ou não estar é exatamente igual. Mas, por exemplo, se desinfetarmos as mãos antes de calçar as luvas? Bem, isso sim, aí se você tiver, aí pode-o fazer. Se efetivamente se infectar as mãos antes de calçar as luvas, aí já tem, digamos, portanto, digamos, outra vontade para manusear as luvas. Agora que falou nisso, porque eu também ia falar nisso, deixe-me também chamar-lhe a atenção para um pequeno pormenor, é que é o seguinte, é que nós, quando desinfetamos as mãos, as pessoas desinfetam as mãos e esquecem-se de uma coisa que é desinfetar o frasco. O que é muito importante, porque, repare, mais uma vez, quer dizer, eu se tenho os dedos, efetivamente, com Covid, estou conspurcado, se eu vou pegar neste frasco e depois vou desinfetar as mãos, não é? Sim, senhor, eu fico com as mãos muito desinfetadinhas, mas o problema é que depois eu ou a Fátima, qualquer outra pessoa, pega aqui e vem pegar no frasco e está a contaminar-se. Exato. É por isso que estes assuntos são muito complexos e este assunto da descontaminação e da desinfecção é efetivamente problemática, porque nós, com muito pequenos gestos, é muito fácil, quer dizer, o bicharoco passar de umas coisas para as outras. Aqui, o que é que se deve fazer? Temos de estar mesmo muito atentos. Temos de estar muito atentos. Portanto, aqui o que é que se deve fazer é que nós, quando vamos desinfetar as mãos, devemos não só desinfetar as mãos, mas devemos também desinfetar o frasco. Porque não deixa de ser, efetivamente, uma grande ironia nós estarmos a ser contaminados pelo produto ou pelo frasco que contém o produto que desinfeta, não é? Pronto. Se não, aquilo que efetivamente se deve fazer e que não é difícil, olha, uma técnica é precisamente fazer o que eu estou neste momento aqui a fazer. Se a pessoa passar as mãos por um bocadinho de álcool, habitualmente isto faz com que as luvas sejam mais fáceis de calçar. Se não, o que se deve fazer, nós em vez de calçar uma luva, devemos calçar duas, e o que se pode fazer, nós podemos calçar a luva de qualquer das maneiras, e acontece, pronto, está a ver, os dedos realmente ficaram fora do sítio e, como eu digo, há que resistir à tentação de vir aqui com os dedos e ajustar. O que se deve fazer é calçar uma luva na outra mão e, com paciência e com calma, porque isto não, aliás, não leva tanto tempo como isso, ir pacientemente e com cuidado ajustar, portanto, a luva
alternadamente de uma mão para a outra. Para a outra. Ok? Pronto. O que é absolutamente fundamental, está a ver, aqui há uma certa dificuldade, mas isto com um bocadinho de calma. Portanto, E a coisa paciência. vai lá. Bem, olha, isto aqui também está um bom exemplo de que as luvas são como máscaras, há luvas e luvas, e é por isso que as mãos Era devem ser lavadas. precisamente isso que eu ia perguntar, se havia, tal como há nas máscaras, se havia diferença de proteção de um tipo de luva para a outra. Desta aqui, provavelmente há, porque são máscaras com poros, algumas delas, e são feitas de um material muito mais frágil. Mas entre aquelas, por exemplo... Pronto, eu nas luvas também há diferenças. Repare, como vê, isto não vale nada. E é por isso que nós devemos, apesar de calçar as luvas, se tivermos oportunidade, devemos sempre desinfetar as mãos, porque nada nos garante que isto não aconteça. Exato. E a luva escusa de realmente ter um golpe destes, mas nós sabemos, nos blocos operatórios, etc., se repararem, e com certeza que já toda a gente viu isso nos filmes, ou até presencialmente, que nenhum cirurgião chega ao bloco operatório e vai diretamente para o bloco operatório e calça as luvas. Aquilo que ele faz, em primeiro lugar, é ir ao lavatório. Exato. Portanto, e lavar as mãos cuidadosamente durante um certo tempo, um tempo que está protocolado, porque isto efetivamente pode acontecer durante uma operação, no esforço que está a fazer, a luva pode-se romper, pode haver um furo, pode haver qualquer portanto, intercorrência e as mãos devem, portanto, estar lavadas. Agora, o que eu quero, naturalmente, que se a pessoa utilizar um tamanho de luva mais apropriado, naturalmente que se torna muito mais fácil calçar a luva e ela ficar automaticamente ajustada. E, portanto, nós resistirmos à tentação de virmos aqui com os dedos. O contrário também é verdadeiro, é que se nós, em primeiro lugar, se nós estamos a tocar com a luva numa superfície potencialmente contaminada, e o que é que pode ser isso? Pode ser o montão do elevador, pode ser as teclas do multibanco, pode ser, portanto, o varão do metro, aquela peça para segurar as mãos portanto, do autocarro. Nós depois não devemos ir tocar com a luva na outra mão ou noutros objetos. E aqui o descalçar também tem uma técnica, e eu vou demonstrar o que se deve fazer se a pessoa tem duas luvas calçadas ou se tem uma. Portanto, vamos imaginar que eu, lá está, toquei num objeto qualquer que está contaminado, portanto, eu tenho as luvas contaminadas, portanto, eu não devo manipular esta zona da luva. E o que se deve fazer, eu também não devo vir aqui a esta zona da luva tocar, porque, repara, eu se fizer isto, estou a contaminar o meu braço. Portanto, o que é que se deve fazer? O que se deve fazer é nós, com uma luva, pegamos na luva do outro lado, mas na borracha, deve-se fechar a mão e o polegar e puxar, o que vai fazer com que a luva se volte. Isto é como quem esfola um cabrito. Portanto, a luva fica virada ao contrário e, portanto, esta parte aqui está perfeitamente protegida. Quando se tira a outra, também não se deve ir aqui com as mãos, porque isto é a mesma coisa que colocar as mãos na máscara, é exatamente o mesmo problema. Aquilo que se deve fazer é, pela extremidade superior, introduzir um ou dois dedos na parte de cima da luva, fechar a mão e, da mesma maneira, retirar a luva de maneira a ela ficar com o exterior para dentro. Portanto, desta maneira, nós sabemos que estamos a tirar a luva com segurança e não estamos a fazer com espoliação. Muito bem, doutor. Relativamente à diferença entre elas, não sei se quer... Relativamente à diferença entre elas, pronto, isto é uma coisa que se tem de ver, porque há efetivamente luvas de diferentes qualidades. Isso muitas vezes não vem bem expresso nas caixas das luvas, habitualmente o que vem lá é o tamanho, mas não vem bem expresso a qualidade nem digamos, a sua resistência, e como puderam aqui ver, sem nós, de maneira espontânea, sem nós a termos programado, há efetivamente diferença de luvas, há efetivamente luvas que são muito fracas e há outras que são mais resistentes. Aqui, o que há efetivamente a fazer é como nas marcas, é procurar no mercado aquilo que é mais conveniente, experimentar e ver. Eu, de qualquer das maneiras, gostaria também de chamar a atenção para estas luvas, que muitas vezes as pessoas não pensam. E qual é a grande vantagem destas luvas? Estas luvas têm duas vantagens. Logo, a primeira
é que são extremamente baratas. Quer dizer, o preço de uma peça destas, isto é quase como o peso do Covid. E são muito usadas em espaços comerciais, supermercados, exatamente. hipermercados, são muito usadas. Portanto, é importante sabermos manuseá-las. E porquê? Porque elas, de uma maneira geral, são largas e lá está, são muito fáceis de calçar e de descalçar. Mais uma vez, e penso que não é necessário tornar-me a sujar, as pessoas já perceberam, ao tirar a luva, nunca se deve fazer isto. A luva nunca deve ser tirada assim, mas deve ser tirada, portanto, por cima e de maneira à parte externa ficar no interior. Isto é uma coisa que parece muito simples e realmente não é complicado. Eu, aliás, neste momento parece que estou a adivinhar uma percentagem significativa dos nossos telespectadores a dizerem: olha, o doutor Dinis Carmo hoje lembrou-se de vir-nos aqui ensinar qual é a cor do cavalo branco de Napoleão. Mas a verdade é que isto não é complicado, mas tem de ser interiorizado. Exatamente. Até porque quem tem experiência de bloco operatório sabe que quando as pessoas começam a integrar-se nas equipas cirúrgicas e começam a fazer parte dessas mesmas equipas, há uma curva de aprendizagem na maneira como as pessoas têm de se lavar, na maneira como as pessoas têm de vestir uma bata, na maneira como as pessoas têm de calçar as luvas. E há, efetivamente, uma curva de aprendizagem. E a verdade é que um pequeno detalhe pode estragar tudo o resto que nós fizemos até então. Acontece isso com as máscaras e acontece isso também com as luvas. A maioria das pessoas, arrisco-me a dizê-lo, não usa luvas diariamente. Pelo menos as pessoas que eu vejo no cotidiano, seja no multibanco, seja num supermercado, numa padaria, não usa as luvas. Aconselha, portanto, a usarem. Olha, naturalmente que sim. Eu acho que é evidente que, repare, do ponto de vista teórico, se calhar nós devíamos andar todos na rua exatamente com o mesmo equipamento com que estão as equipas portanto, nas enfermarias de Covid. Quer dizer, teoricamente, isso seria aquilo que nos conferia, digamos, uma proteção máxima. É evidente que isso, na prática, não é possível. Claro. Portanto, conforme aquilo que eu disse na semana passada, que as pessoas devem usar máscaras e devem escolher um tipo de máscara conforme as circunstâncias em que estão integradas e aquilo que vão fazer, relativamente às luvas, também no fundo passa-se a mesma coisa. Portanto, se as pessoas vão estar numa situação em que vão contactar com superfícies que há uma alta probabilidade de poderem estar infectadas, e aqui temos duas situações. Eu lembro-me imediatamente dos transportes públicos, quer dizer, não custa absolutamente nada a pessoa antes de entrar para o autocarro pegar num par de luvinhas destas e calçar. E outra situação que eu, aliás, até faço questão de explicar mais detalhadamente é a questão do multibanco. Porque não é fácil usar a luva no multibanco. Pode parecer, mas não é. E porquê? Porque eu, a semana passada, já disse que é ótimo utilizar o cotovelo para chamar o elevador, para tocar a campainha. Agora, isto realmente no multibanco não funciona, porque aquelas teclas estão muito pertas e a pessoa está no multibanco a fazer Exato. Isso. Corremos o risco de ficar com o cartão bloqueado. Com o cartão bloqueado. Portanto, isso não dá. Agora, e eu já tenho visto, realmente mais do que uma vez, as pessoas irem ao multibanco, e foi por isso que também quis cá trazer este assunto, e calçarem a luva para tirarem o dinheiro do multibanco. Agora, habitualmente, o que é que as pessoas fazem? As pessoas calçam a luva, portanto, introduzem o cartão, digitam os números, põem a sua senha, e depois indicam que tipo de transação querem tirar, por exemplo, extração de dinheiro. E ao tirar o dinheiro, tiram com a luva também. E ao tirar o dinheiro e ao tirar o cartão, tiram com a luva. Ora, repara, como digo, se a ideia de calçar a luva é porque tenho consciência de que os botões do multibanco poderão estar infectados. E depois vou pegar no cartão e faço-lhe isto, e vou meter na carteira. Portanto, repara que eu não estou a fazer nada, quer dizer, podia ter poupado uma luva porque o efeito era exatamente igual. Portanto, o que é que efetivamente se deve fazer? Ora, mais uma vez, eu vou aproveitar e tirar a luva conforme ela deve ser tirada. O que é que as pessoas devem fazer? As pessoas devem calçar a luva, marcar os números e determinar a operação que querem fazer e imediatamente a seguir tirarem a luva. Ou então, não sei se isto é correto ou não, usar apenas uma mão com luva para digitar os números e tocar no multibanco e com a outra eventualmente tirar o cartão, sem luva, ou não? Quer dizer, eu penso que como realmente os ambidestros são um fenómeno da natureza, é evidente que isso pode-se fazer, não há mal nenhum e eu posso digitar com a mão esquerda. Eu confesso que isso a mim
dá muito mau jeito. Ou então com a direita e com a esquerda vamos lá tirar o cartão. E entre a pessoa estar a calçar a luva na mão esquerda ou a calçar a luva na mão direita, é exatamente porque igual. às vezes, eu digo isto porque o tempo, por exemplo, do cartão sair do multibanco às vezes é muito rápido e se a pessoa ainda estiver ali a tirar a luva, tem medo que o cartão volte para dentro e que eventualmente fique na caixa de multibanco. Olha, eu tenho de confessar que eu faço sempre isto e isso nunca me aconteceu. E dá tempo. Mas habitualmente dá tempo. Okay. Agora, não digo que não possa efetivamente acontecer. Se calhar eu estou a dizer isto e vai-me acontecer amanhã. De maneira que é realmente saberemos no próximo programa. No próximo programa. Portanto, a pessoa pode efetivamente fazer isso, calçar a luva e marcar portanto, as teclas com a mão esquerda e depois tirar o cartão e o dinheiro com a mão direita. Porque, aliás, eu pensei que a Fátima também me ia fazer essa pergunta. Sim, senhora, então nós tiramos a luva então, e depois para tirar o cartão e o dinheiro. Bem, aqui a pessoa tem duas hipóteses. Se tiver umas luvas destas, como digo, além do mais, são baratíssimas, isto nem sequer se põe um problema de gosto. O que a pessoa pode fazer é calçar uma nova luva e tirar o cartão e tirar o dinheiro. Ou então, como efetivamente a máscara cospe, portanto, projeta o cartão e o dinheiro, pronto, se calhar não precisamos de querer ser mais papistas que o Papa, basta a pessoa com a pontinha dos dedos tirar o cartãozinho e tirar o dinheirinho e meter no bolso e provavelmente não se vai passar nada. Agora, o que não se deve efetivamente fazer é a pessoa estar a carregar nas teclas que são potencialmente a fonte de contaminação e depois ir com a mão com a mesma luva e estar a tirar o cartão e o dinheiro. Exatamente. Doutor, há aqui também uma questão associada a tudo isto, que é a questão ambiental e eventualmente a poluição do ambiente com o uso de tantas luvas e de tantas máscaras. Olha, eu acho que sim, isso, aliás, esse assunto também já tem sido chamado a atenção pela comunicação social. Naturalmente que as pessoas devem ter cuidado com a maneira como descartam as luvas e as máscaras, porque muito deste material é plástico ou plastificado e, portanto, deve-se ter o cuidado com eles, que, assim como todos os outros plásticos, todos nós sabemos, infelizmente, os problemas que a nível mundial o plástico está a causar, e isto, infelizmente, nesse aspecto veio acrescentar ao problema. Portanto, há que ter os cuidados que nós temos com todos os outros recipientes e todos os outros objetos que são de plástico. Muito obrigada, doutor, por mais um tempo de saúde, destas pequenas falhas que todos nós, sem a devida atenção, poderemos cometer no nosso dia-a-dia e, portanto, foi muito esclarecedor tudo isto que disse aqui neste programa. Esperemos que no próximo não tenhamos que voltar a falar do Covid, ou vamos voltar. Não, há muitas valências que estão associadas a tudo isto dos vírus, sem dúvida. E que não se fala e que muitos de nós sabemos porque acaba por acontecer, mas não prestamos atenção. E foi isso que fizemos cá nestes dois últimos programas. Se tentou fazer porque isto é um ditado que é muito comum nos Estados Unidos, que dizem que o diabo está nos pormenores. E muitas vezes nós fazemos aquilo que está certo, só que às vezes porque não prestamos atenção a um ou outro pequeno pormenor, acabamos por deitar por terra ou comprometer de maneira significativa todo o esforço que estamos a tentar ter. E como eu digo, eu acho que quem realmente nós que estamos, digamos, a ter necessidade de usar as máscaras, usar as luvas, fazer o distanciamento social, quer dizer, todas estas medidas que são desagradáveis, francamente desagradáveis, eu acho que é uma pena se nós depois, por pequenos pormenores como este, e que são perfeitamente corrigíveis, como digo, é uma questão de mentalização das pessoas pensarem neles e não os fazerem, estar a deitar por terra todo o esforço que no fundo, coletivamente estamos todos a fazer. Muito obrigada, doutor. E quanto a si, continua a acompanhar tudo o que acontece aqui na região em novumcanal.pt. Tenha uma boa noite. Novo Canal, sempre novo, sempre seu.